3, 2, 1. Olá, meu povo! Mentira. Olá, alunos! Meu nome é Aline e você está na Escola da Nova Terra. Bueno, hoje nós vamos falar sobre padrões, né? Padrões que tivemos contato através da nossa criação, né? Na fase da infância, na fase de adolescência, durante o desenvolvimento, né? Então, padrões que ocorreram naquela época e que nos afetam agora na fase adulta, né? É praticamente uma regra da criação daqui da Terra, porque não tem uma pessoa que não tenha passado por algo ali na infância ou na adolescência e isso não veio como uma consequência negativa na fase adulta, né. Não tem como não ter uma influência, né, um resultado, para as ações que a gente os fatos que a gente, passa, né, durante essas fases. Então é extremamente necessário, né, porque isso tem totalmente a ver com autoconhecimento, né, você consegue identificar que várias questões, foram inseridas, foram, projetadas ou você absorveu somente de ver, por estar ali naquele contexto, né, familiar e tal. E então é relevante saber disso porque, ah, na maioria das vezes, né, se estamos falando sobre isso, é porque são padrões negativos, são situações que nos fazem mal de alguma forma, né, então por isso que a gente tem que se atentar, tem que descobrir, tem que perceber, e para que a gente possa tirar, né, essas pedras que ficaram na nossa bagagem emocional, sabe, e que muitas vezes a gente nem percebe, né, a maioria das pessoas inclusive não percebe, tanto que não mudam, as pessoas não mudam porque elas nem percebem que elas estão repetindo padrões, né. A grande questão aqui são padrões que vocês foram inseridos, que nós, né, fomos inseridos e a gente continua repetindo sem perceber, né, e inclusive passando para as próximas gerações, né, para os filhos e assim vai, é o filho passa para o filho, que passa para o filho, nossos pais receberam dos pais e etcétera. Então é um ciclo vicioso, sabe. Então a gente tem que estar desperto para quebrar esses ciclos, né. Então tem totalmente a ver, né, com o tema de autoconhecimento. Mas antes vamos aos recados, né. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo ou qualquer outro, para aquela pessoa ou as pessoas, né, que você acha que vai agregar esse tema na vida dela. E é um tema que agregaria na vida de todo mundo, né, mas nem todo mundo está no momento para poder pensar sobre isso ou querendo avaliar isso na vida, né. Mas manda como se fosse uma indireta para quem você sabe que deveria pelo menos começar a pensar, né, ou que precisa muito, né, nesse exato momento ver, esse conteúdo desse vídeo, né. E dá uma olhada na playlist também, nós temos a playlist de autoconhecimento e de espiritualidade, terão vários temas lá, ainda serão postados, muitos vídeos, né. Se inscrevam no canal, se você estiver me assistindo pela outra plataforma, a plataforma de podcast, siga nosso programa, o canal barra programa, nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade, né. Dificilmente alguém, não está inserido em contextos dos temas que nós conversamos aqui, né. Bom, para quem está na plataforma de vídeos, né, se tiver aparecendo o botão de hypar, hype o vídeo, porque ele traz mais visibilidade, né, para o canal. Sobre o nosso quadro Fala que a gente ajuda, aqui na descrição do vídeo tem os contatos, do e-mail do Fala que a gente ajuda, tem o contatos de mídias sociais também, contato geral, tem várias informações aqui na descrição, né.
E falando brevemente, o Fala que a gente ajuda é um quadro onde as pessoas vão enviar casos reais, né, de coisas que passaram no passado ou que estão passando neste momento. E seriam aqueles temas de autoconhecimento, que você faria aquela lista, se você fosse fazer uma sessão terapêutica, se você fosse num terapeuta, num psicólogo, você faria aquela lista, né, de questões que você sabe que você deveria ressignificar, compreender melhor, analisar melhor, saber como agir, como modificar, como internalizar. São aquelas questões que a gente sabe que precisa trabalhar internamente, né, muitas vezes a gente não tem com quem falar ou as pessoas que nós temos ao nosso redor não têm a empatia, não têm a habilidade, né, para nos ajudarmos nesse quesito, né, e é um quadro gratuito, anônimo, ninguém vai ser identificado por foto nem nada, e aí você encaminha um e-mail de forma bem extensa, né, bem detalhista, falando a sua situação e a gente tenta, através de uma conversa, te ajudar de alguma forma, te dar um insight, te dar um norte a seguir, um parágrafo, uma frase que muda a sua forma, a sua percepção, a sua forma de ver a situação, né, que muda a sua vida de alguma forma, né, é para isso que o quadro existe, para transformar e ajudar a vida das pessoas, né. Mas claro que é na base da orientação da conversa, não é uma sessão de terapia, formal e nem de ordens a seguir, nem nada disso, né, você que decide o que você faz, mas é aquela coisa, né, tudo pode ser resolvido através de uma conversa, né, se você for parar para pensar numa forma mais profunda em relação aos contextos da vida, né, numa conversa você pega um parágrafo que muda a sua vida, uma frase, uma ideia, né, então é justamente por isso que sessões, né, de terapia e coisas do tipo, você vai lá e faz o quê? Senta e conversa, né, então seria a mesma proposta, claro que de uma forma informal, né, onde você decide o que você vai fazer, mas é a mesma proposta aqui do quadro, né. Então você envia para o e-mail, tem um vídeo específico na nossa playlist que é um recorte que fala só sobre ele, dá uma olhadinha lá. Está na playlist no título Introdução ao canal, né, o nome, Fala que a gente ajuda, quadro Fala que a gente ajuda, né. O mesmo comentário também está no vídeo Amor Próprio ou Egoísmo, então dá uma olhada, porque eu falei mais a respeito do quadro lá, como funciona, né. Então é isso, né, vamos ao nosso tema. Quando eu olhar aqui para baixo é porque eu estou olhando os tópicos, né, que eu anoto os tópicos para lembrar, eu não sigo um texto decorado, mas eu anoto os tópicos que eu acredito ser relevantes, né, para falar a respeito do tema, então se eu olhar é por causa disso. Apesar que quando eu falo eu olho para muitos lugares, né, é porque eu estou pensando, eu estou elaborando, né, eu não sigo nenhum texto pronto, então eu sento aqui e começo a pensar e falar, entendeu? Então, quando vocês me veem olhando para tudo quanto é lugar, menos para a câmera, é porque eu estou elaborando na minha mente o que eu vou falar, né. 有人，Ai, gente, engraçado. Gente, eu me acho muito engraçada, eu não sei vocês. Pessoa super humilde. Mas voltando, né, foco. Bom, os padrões, né, vamos falar dos padrões. A primeira coisa, né, que faz, sentido falar é a importância, o tamanho da relevância que que existe nesse contexto desses padrões que nós temos contato ou que são projetados, através da nossa criação, né, seja por familiares, seja por companhias de algum outro tipo de relação, amizade, né, conhecidos. E por que são importantes, né? Essa fase da nossa infância, pré-infância, né, que é a fase ali, bem inicial, né, dos primeiros anos de vida, depois a infância, depois a pré-adolescência e a adolescência, é uma fase de completo desenvolvimento da pessoa, daquele ser, entendeu? Em vários sentidos, não só
de amadurecimento do corpo, das funções cognitivas e tal, não só, mas como o aprendizado e a absorção de tudo que nós temos contato naquela fase, durante aquela fase. Então é assim, é crucial, hã, tudo que a gente passa nesse momento vai definir muita, muita coisa, e se você for parar para analisar, de uma forma profunda, quantos por cento da pessoa que você é hoje é resultado do que você passou, do que você viveu na infância, na adolescência, durante a fase do desenvolvimento? Quantos por cento? São muitos por centos. A maioria são muitos por cento, porque a maioria nem sequer percebe ou para pensar sobre essas questões. Então, quando chega a fase adulta, eles não desatam o nó, eles não se desapegam de coisas que foram inseridas ali ou que eles absorveram, né, eles trouxeram para a vida adulta, mas que não são coisas que fazem parte da pessoa, de como ela realmente é só algo que ela recebeu, né. Muitos não avaliam isso durante a vida, então fica uma coisa grotesca, assim, de ser 90%, do que a pessoa é hoje na fase adulta, resultado de coisas que ela viveu, tipo, ela não está sendo uma pessoa autêntica, ela não está sendo a própria essência de quem ela está sendo uma marionete sem nem perceber isso, sem nem sequer ter pensado nisso algum dia ou parar para analisar isso. Então é algo muito sério, porque você chega ao ponto de viver uma vida baseado em repetição de padrão, onde você não viveu quem você realmente é, ou você sequer percebeu e percebe quem você realmente é, quais são os seus padrões internos, de forma honesta e de forma completamente particular e individual, que tem a ver com com você de forma intrínseca, profundamente. Não são, repetições de coisas que te enviaram, não são projeções alheias. Então é triste você viver uma vida onde você é resultado de projeções, você é apenas um aglomerado de projeções dos outros. Você não está vivendo, né, você não está vivendo certo, pelo menos. É muito sério isso, é muito triste e infelizmente é comum, é bastante comum. Então, é uma fase que ela vai definir a maior parte das coisas na sua vida, porque você vai absorver de uma forma que aquilo ali vai ditar toda a sua vida futura, toda a sua vida adulta, seja em qualquer tipo de relação que você for ter, com amizades, relação amorosa, profissional, com você mesmo, relação pessoal com você mesmo, né? Então, é uma fase em que nós estamos sendo, hã, desenvolvidos, amadurecidos, estamos nos formando, fisicamente, né, fisiologicamente e mentalmente, emocionalmente. Então, tudo que a gente passa durante essa fase, a gente vai carregar, a gente vai levar na nossa bolsinha aqui emocional, mesmo que a gente nem perceba, mesmo que a gente nem perceba o nível, inclusive, do quanto a gente carrega, de quais, do que e do quanto a gente carrega, mas isso é o normal de acontecer. Então são coisas que vai marcar, marca a sua memória, vai marcar, tudo que você ouvir sobre você, vai te marcar de uma forma muito profunda, no sentido de virar aquela voz interior, aquela consciência interior, muitas coisas que você
ouve, você vai trazer como verdade universal de que te representa, te define. Ah, porque eu ouvia que eu era assim, então eu sou assim. Ah, e N outros exemplos que nós vamos falar mais para frente aqui no vídeo, mas são situações que nos marcam de todas as formas. E a gente tem essa bagagem emocional que muitos e muitos porcentos do que estão ali são coisas que nos enviaram, nos projetaram, que a gente viu acontecer, que a gente estava inserido, nós estávamos inseridos, e absorvemos isso e carregamos durante a vida adulta, na maior parte das vezes durante a vida inteira. E isso causa uma dualidade, porque você estava sendo você 100% ou você estava sendo o resultado de projeções? Você estava sendo um aglomerado de repetição de padrões, de ciclos, você permaneceu, viveu em um ciclo que você que não te permitiu realmente viver, e sim só repetir erros dos outros, repetir padrões que quem te enviou também não soube quebrar a corrente quando recebeu. Quando recebeu, porque você vai voltando nas gerações, né? Os pais recebem dos pais, que recebem dos pais, e aí vão passando para os filhos, né? O que é o preocupante do contexto em si. Então, as pessoas que repetem, que elas ficam presas nos ciclos e continuam repetindo, elas não conseguiram perceber, não conseguiram quebrar a corrente, quebrar aquele padrão. Então, você vai fazer parte, vai ser mais um que viveu dentro de um ciclo, dentro de um padrão, onde as pessoas não conseguiram se desatar e, consequentemente, não conseguiram realmente viver uma vida emocionalmente saudável e boa, porque você repetir ciclos, nós estamos falando de padrões negativos, né? Não positivos, é óbvio, senão isso não seria uma questão nem de conversa, né? Ah, então, a gente tem que sentar e fazer essa autoanálise, porque é algo que te impede de viver bem consigo mesmo, viver bem com qualquer pessoa ao seu redor, com o seu ambiente, com o contexto que você está inserido. Então, é crucial para a gente saber se estamos só repetindo e sobrevivendo ou realmente vivendo, né? Começar a viver, quebrar esse nó, essa corrente que nos aprisiona e faz com que nós vivemos uma vida onde nós não exercemos quem realmente somos, né? Nossa própria essência, nossa verdade, nossos padrões interiores, que nada tem a ver com o envio dos outros, a projeção dos outros, né? Bom, e como eles surgem, né? Eles surgem, hã, através desse contato que nós temos. Então, como eu já até comentei, vai vir são situações que vão ocorrer, hã, e que nós estaremos ali vendo, vivenciando, experienciando aquele contexto durante a infância e a adolescência, e nós, por estarmos inseridos, então a gente vê a situação acontecer, nós vemos as situações se desenvolverem, né? Então eles surgem por esse mecanismo de absorção, né? De como se fosse um aprendizado por você estar exposto àquele ambiente, àquele contexto. Então você vê e repete, né? Você vê e normaliza aquilo ali vira um aprendizado mesmo, por mais que seja situações negativas, coisas negativas, né? Você absorve aquilo ali, internaliza, como se fosse um aprendizado mesmo, você coloca para dentro. Então, pode surgir através de situações que você estava ali, vendo, vivenciando, né? Estavam ocorrendo com os outros ou ocorreu com você, mas você estava ali inserido no ambiente, ou de forma mais direta, por projeção, como eu havia dito, de familiares, de amigos, de parentes,
de conhecidos que você teve contato, que fez parte ali dessa sua fase de desenvolvimento, né? E eles projetaram de forma direta, te enviaram de forma direta aquilo ali, né? Como se fosse um ensinamento, de novo, né, a questão do aprendizado, só que não, né. Então eles enviam como ensinamentos, como padrões internos que eles têm por N razões que eles carregam, né, então crenças ou situações que eles consideram ser de educação, de formalidade, de bons modos, de comportamentos, de forma de mentalidade, forma de ver as coisas, a forma de lidar com as coisas, de não lidar com as coisas, né, com as emoções, coisas que eu falo são as emoções, são as situações que acontecem, né. Então, a gente absorve por todos esses meios, seja por situações que pessoas falaram coisas para gente, nos enviar através de: "Ah, esse é o ensinamento, você tem que pensar dessa forma, é assim que funciona aqui", ou só por você estar ali no dur na naquela família, naquele ambiente, naquele contexto e você está vendo os outros fazerem, né. Então eles surgem desses 2 lados, né, dessa forma mais direta ou da forma mais indireta, né. Mas o ponto é, independente da forma que veio para você, vai te influenciar, vai te marcar, vai repercutir internamente dentro de você, né, vai é como se fosse um rótulo mesmo, vira rótulo, vira marca, vira uma pedra que você carrega, vira uma é como se abrissem sua cabeça, né, e te colocassem ali vários papeizinhos com aquelas coisas escritas ou aqueles contextos, né, então aquilo ali fica realmente grudado, né, entranhado na sua memória afetiva, sua memória até física, fisiológica, mental, né. E então tem essa ressonância, tem essa influência, que são as consequências, né, como se fosse uma consequência. Veio ali para você, seja de forma direta ou indireta, que a gente comentou, e vai te influenciar de forma, bem específica, né, dependendo do que for, mas vai gerar essa influência, vai ter é como se fosse a causa e a consequência. A causa é o que te projetaram e a consequência é o que aquilo ali, a forma que você absorveu aquilo ali, como aquilo ali foi internalizado por você, como você projetou, como você recebeu aquela projeção, entendeu? Então, a ideia em si dos padrões, do que são os padrões internos, né, o que são as formas, né, que ocorrem e tal, basicamente é essa, né. E aí eu vou falar um pouco vou dar exemplos aqui, de experiência própria, né, porque pode ser que ajude você a identificar, né, como eu disse, muita gente sequer pensam que estão repetindo. Elas pensam que são coisas delas, mas não, é porque ela vivenciou, ela recebeu aquilo ali no na fase de desenvolvimento, né. Então eu acho legal trazer exemplos, pessoais ou não, pra que te ajude a identificar, né. E aí, nossa, teria um mundo de coisas para falar, né. Mas sendo sucinta, podemos falar sobre a própria ansiedade, por exemplo, né. Então você for quando você é criado por uma mãe, por um pai, por um familiar, ou alguém próximo, mas que tinha uma importância ali para você na durante essa fase, né, e essa pessoa ela tinha esses padrões, esses traços de ansiedade dentro dela, né. Então é aquela pessoa que não tem paciência para esperar, algo se desenvolver, acontecer de forma natural, ela quer apressar, né, não tem paciência para não tinha paciência para ouvir você falar, para que você explicasse o que aconteceu na escola, por exemplo.
Então a pessoa não tinha essa paciência para sentar e ouvir você comentar sobre algo, você se abrir. A pessoa você tenta falar e a pessoa te cortava, né, como se quisesse já completar o que você estava falando. Ela não quer viver, a pessoa tinha dificuldade em viver o agora, o presente, né, ela quer acelerar, ela vive nessa mentalmente nessa frequência acelerada, de querer acelerar as coisas. E quando você vive dessa forma, você não está vivendo, né, porque não dá para você viver no futuro, não dá para você viver na aceleração, você tem que viver no aqui e agora. O aqui e agora é viver, o resto é ilusão. O resto é probleminha que a gente precisa se atentar e resolver, entende? Então, pais ou familiares conhecidos que tinham essas questões de ansiedade, né, que poderia vir da forma que de alguma das formas que eu comentei, e aí isso faz com que você receba, né, isso fez com que você recebesse esses aprendizados negativos, né, absorvesse esses aprendizados negativos de padrões de ansiedade, e aí você se viu crescendo dessa forma ou barra e, né, se enxerga hoje vivendo da mesma forma. Você tem um filho ou uma criança ou alguém, você não tem paciência para ouvir aquela pessoa falar de uma forma mais detalhista, de uma forma mais calma, né? Você não tem paciência para esperar o outro fazer, sei lá, eu não vou esperar que o outro faça tal coisa aqui em casa, eu vou lá e faço, ou eu não dou nem a chance de, ou eu corto as pessoas falando, né? Então, ou se não fica muito vivendo em criando ah, de forma frequente pensamentos relacionado ao futuro, possibilidades, hipóteses. A pessoa vive, né, em hipóteses futuras. Mas pode acontecer, o famoso e se, né? Mas aí vai acontecer, pode acontecer opção um, 2, 3, 4, centésima, entendeu? Então, você pensa e mais vive na possibilidade, que nada mais é do que uma possibilidade, não é real. Você mais vive no futuro, que nada mais é do que um aglomerado de possibilidades que não são, de fato, não estão reais ainda, ou seja, não é o presente, porque só o presente é real, né? De forma consciente falando, né? Então, você se vê repetindo esses padrões que não são bons, são negativos, vai te causar um esgotamento mental, vai te causar provavelmente problemas em relação às suas relações com os outros, né, e consigo mesmo. Não dá para viver de uma forma saudável, dessa forma, né. Isso, a ansiedade, ela não é um traço, natural, um traço bom, é algo ruim, né, todos esses padrões que vamos falar aqui, eles trazem um desequilíbrio e não o contrário. Por isso que a gente tem que sentar e resolver, né. Quem quer ter uma vida mais, emocionalmente equilibrada, harmônica, melhor, né, mais, não menos frustrada e menos pesada, né, a pessoa senta e se autoanalisa para resolver o que precisa, né. Então, além da ansiedade, poderemos falar também, aspectos de controle, né, criação muito controladora, criação autoritária, né, que polda a criança, que limita, restringe a criança. Então, você não poder falar determinadas coisas, porque você sabe que vão te bater, né, na época tinha muito essa questão de bater nas crianças, nos adolescentes, né, então você seria recriminado, você sofreria alguma consequência, seja física ou emocional, né, de polda, de repreensão, né, repreensão física ou repreensão emocional. Então aquela educação, só que não, educação, só que não, né, que era extremamente controladora e autoritária. Então você não podia,
ter a liberdade de falar, de opinar, de escolher, de fazer, coisas que não deveriam ser problemas e eram, hã, divergir, né, não podia discordar, porque era considerado coisa de outro mundo, né, um erro. Não podia pensar diferente e tal. Então, na verdade, você não pode nem pensar, né? Quando você tem pais ou familiares controladores, não é você que pensa, você só recebe ordens, né? Você só é poldado, você só é restringido, você só literalmente recebe ordens e segue. Você vive, você vira uma ovelha, né? Você é uma ovelha que fala amém, que segue o que eles querem, né, porque eles são os adultos e eles estão certos e você não. Momento confissão. Pois é, né, então e o controle, ele te gera a sensação, de desequilíbrio do medo. Então o controle e o autoritarismo, a autoridade, ela é baseada no medo. Então você não segue por respeito, por consideração. As minhas feições não negam. Voltando, você não considera por respeito ou por consideração, porque faz sentido e tal, você segue por medo, medo da consequência, medo do que vai acontecer se você não seguir. Entendeu? Então, o controle, assim como outros padrões, eles vivem, eles são gerados nessa energia do medo, eles são baseados na energia do medo, e eles te enviam isso, né. E aí é algo totalmente autodestrutivo, né, você viver com esse emaranhado de energia de medo, de controle, de restrição, de opressão. É, você vai viver em uma gaiola mental, sem nem perceber, sem nem perceber. E aí hoje, então quando você se vê, você mesmo adulta está com medo de falar sobre algo, de opinar, de discordar, de fazer algo diferente, de pensar de forma diferente, de parar de seguir uma crença, de trocar de crença, de opinião, seja lá o que for, de roupa, de cabelo, seja lá o que for, porque você seria condenado na época. E aí você leva isso de uma forma com que você vive de forma oprimida e restrita, mesmo na fase adulta, mesmo você com sei lá qual idade, entendeu? E você ainda está preso ali, está vivendo na energia do medo, independente se aquele seu familiar ainda tá aqui ou não, faz parte da sua vida de forma ativa ou não, mas aí você carrega aquilo ali. Que mais, de exemplo podemos dar? Bom, podemos falar também de exemplos de situações de desrespeito, né, situações de sobreposição. Então você ver aquele familiar que se sobrepunha, ele se via acima dos outros e desrespeitava, humilhava os outros com palavras, com ações, né, e aí você pode seguir dessa forma na fase adulta, né, então, por exemplo, traições, pai, mãe, seja lá qual for o familiar, alguém importante que traía, né, traía por confiança, traía de forma amorosa, né, hã, humilhava através de fala, através de ações, desrespeitava, desconsiderava, né, se via acima, e aí você pode repetir padrões dessa mesma forma, né, seja no seu casamento, seja nas suas relações, de ser uma pessoa que não é confiável, não é leal, porque você absorveu aquilo ali, você viu aquilo ali acontecer, né. Determinados medos também específicos, medo de, não sei, medo de determinados animais, medo de altura, medo de fazer algo que ninguém fez na família, sabe, assim,
pessoas que são pautadas muito na energia do medo, elas deixam o medo engolir quem elas são, então elas vivem em um limite, tem uma borda, um limite ao redor delas que elas não ultrapassam. Então você vai lá e começa a repetir exatamente a mesma os mesmos pontos, então você não faz algo que te faça sair da sua fronteira mental ali, então algo, sei lá, por exemplo, viajar para um outro país, fazer um intercâmbio, fazer uma escolher uma profissão completamente diferente, ou não muito bem vista, né, por essas pessoas ali que te marcaram nessa sua fase de desenvolvimento, fazer coisas que extrapolam os limites que aquelas pessoas têm, desenvolveram e viveram, né, daquela forma, se colocaram na vida delas e você vai lá e se coloca da mesma forma também, com essa linha fronteiriça ao seu redor, onde você não ultrapassa, você não vai além, né, você não estuda mais do que estudaram, você não se qualifica mais do que estudaram, você não se esforça mais do que se esforçaram, você tem culpa, inclusive, né? Tem culpa, nossa, eu não posso ganhar mais dinheiro do que isso, porque a minha família tem padrões internos de escassez, escassez mental, né? De ser ter avareza com dinheiro, ter uma questão de lidar com dinheiro de forma limitada, restrita, pequena, né? E aí você se sente culpado por prosperar. Não, eu não posso prosperar, porque não foram esses padrões que eu vi, que me ensinaram, que as pessoas ali vivem, né? Eu não posso ir morar fora, me mudar de país, viajar, pegar um avião, fazer qualquer, comprar um carro XYZ, comprar, ter uma vida material assim, ou fazer escolhas diferentes, porque não foi aquilo ali que eu vi, né? Então tem essa questão também de você sentir culpa em começar a ter coisas que os outros não tiveram, a própria inserção da mentalidade de culpa também, você pode ter sido criado com pessoas que te faziam, te projetavam essa emoção de culpa, essa energia da culpa. Então você faziam coisas e a pessoa ficava com aquela manipulação. Mas se você não fizer isso, ai, você vai me deixar triste. Mas se você fizer isso, você não vai ganhar tal coisa. Mas se você fizer isso, você nã-nã-nã, "Ai, você fez tal coisa, então você é um monstro, então você é", então tem essa inserção mesmo, essa projeção da do da mentalidade da culpa também, a gente pode citar como exemplo. A própria compulsão, né, a própria repetição de vícios, né, vício de bebida, de cigarro, de outras drogas, compulsão alimentar, né, seja para o excesso, seja pela falta, né. Ah, então ou outro tipo de vício, né, também. Então, você ter sido, né, criado ou alguém ali na sua fase de desenvolvimento que te marcou, que tinha essa característica, essa inclinação para o vício, vivia dessa forma, né, e você vai lá e repete, né. Então, tinha uma visão, hã, em relação à comida, ao alimento como forma de compensação, compensação emocional. Estava triste, ia lá e comia, estava feliz, ia lá e comia. Os momentos felizes em que eu tive era na mesa comendo com as pessoas. Então você olha para a comida e começa a ter uma relação desequilibrada com ela. Aquilo ali você não está comendo o alimento, você está comendo emoção, você está comendo memória, né. Ah, e isso de forma excessiva, de forma desequilibrada, quando você não está bem consigo mesmo internamente, vai a balança vai, né, se inclinar e vai extrapolar para um vício, para um excesso, né, e não vai ficar no patamar de normalidade, né. Mas pode ser pelos outros vícios também, repetições de específicas, né, familiar, o conhecido que fumava, que bebia, aí você vai lá e faz o mesmo, né.
porque a pessoa ela tinha as dificuldades dela, tinha as frustrações dela, não conseguiu lidar de outra forma, recorreu ao vício como muleta, né? E você vai lá, em vez de quebrar a corrente ou identificar o que eu acabei de falar aqui, né? A causa, todo vício tem uma causa, né? Tudo tem uma causa e o vício não é diferente, né? E aí você vai lá e engole, absorve o padrão e repete, né? Ou seja, né, é um familiar, um parente frustrado anteriormente que gerou a próxima geração também vivendo da forma na base da frustração, né. Por isso que eu falo, tem que quebrar o ciclo aí, quebrar a corrente, né. Se você quer ser feliz, quer encontrar, o equilíbrio, viver de uma forma mais harmônica com o seu bem-estar interno, tem que quebrar, né. Não é porque os outros foram infelizes, não soube lidar, que você tem que seguir da mesma forma, né. E aí a gente entra em outros exemplos também, como, por exemplo, relações amorosas. Então, casamento, você absorveu padrões onde tinha muito desrespeito, tinha muita sobreposição, muita humilhação, tinha uma sobrecarga emocional em um só familiar e o outro não, né. Tinha algo desalinhado ali, alguém tinha que ficar sempre aguentando isso, não opinava, não falava, não mudava, não ia embora, não impunha limites, né, não falava não. E aí você vai lá e leva esse padrão para os seus, relacionamentos, para o seu casamento, né. Aquela crença limitante de não se separar, não se divorciar, de ficar aguentando ali na né, a vida inteira, como se a vida fosse destinada a ser uma sequência de dor, de sofrimento, de frustração, né, e não é, né. A própria violência em si também é um exemplo, você absorver esses padrões que o outro não sabia lidar de outra forma, senão através da violência, e você repete com seus filhos ou com as pessoas ao seu redor. Então você tem fala agressiva, né, você age de forma agressiva, fisicamente, emocionalmente. Eu consegui pensar só em todos esses. Não vai teriam outros, né, claro, mas eu não tá vindo mais ideias aqui para mim. Então são exemplos, né, alguns reais da minha vida, mas é algo que tá ali é comum na sociedade, né. Lembrei de outro, a omissão, né. Você absorver esses padrões e você agir da mesma forma, você se omite, né, você se omite em relação à criação dos seus filhos, porque na sua época aquela figura ali, por exemplo, né, algo comum na nossa sociedade, né, o pai, a figura masculina, né, ser mais, omissa em relação a cuidar da casa, a criar os filhos, em relação a figura feminina que fica a sobrecarga disso daí, né. E aí você vai lá, é um filho homem e repete exatamente esse padrão, você se torna o seu pai, novamente, né. E o interessante é que coisas que você passou ali na sua infância e no seu desenvolvimento, que seu pai fez e não foi bom para você, mas você vai lá e repete com seu filho, por exemplo, ou com a sua mulher, ou com algum parente. Então você esteve na ontem você esteve em um patamar que você sofreu com aquilo ali, aquela consequência, e hoje você vai lá e se torna a pessoa que gera e projeta a mesma coisa, né. E então acho que de exemplos estão bons, né. Oh, yes. E aí a gente entra no próximo tópico, que é o tópico de autoanálise, hã, que eu já até comentei, um pouco, né. Pra a gente identificar isso, a primeira coisa é essa, a gente precisa querer identificar, a gente precisa sentar e decidir que algo está
perceber, né, decidir e perceber que algo está desequilibrado, não está legal, precisa mudar. E então, isso que você faz de sentar e pensar a respeito é o processo da autoanálise, né? Você senta e se autoanalisa, né? Você analisa a si mesmo, as suas ações, a sua mentalidade, né? Então, é através dele que você vai identificar os padrões que você tem que podem ter sido projetados e gerados ali no seu desenvolvimento, né? Então, como você pode fazer isso? Você pode sentar e fazer uma lista, né? Escrever em caderno ou fazer uma lista, ou começar a relembrar, né? Ah, esses traços, essas inclinações de ações, de características pessoais, de personalidade, de padrões internos que o familiar ou os familiares, as pessoas que você teve contato ali no desenvolvimento, quais padrões, quais traços eles tinham, né, com base no que você viu, no que você viveu. E aí você identifica, você pode listar, você pode anotar, você pode meio relembrar, e você começa a correlacionar. Tinha esses padrões aqui neles, e eu? Em mim, quais tem? Tem a mesma lista? Tem quais? Começa a correlacionar. Então esses daqui que estão que fazem parte de mim, que se tornaram parte de mim, provavelmente está correlacionado com as situações aqui, que eu passei, que eles também tinham. Então você faz essa ponte, você identifica a igualdade, né, os pontos em comum, né. Então, é uma das formas, né, que você pode fazer de forma mecânica, sentando e fazendo essas anotações, ou simplesmente começar a relembrar aos poucos, né. Isso talvez você não consiga fazer de uma vez em um ato só, né, mas você vai fazendo aos poucos e vai identificando. E aí quando você tira da sua mente, você anota, ou você conclui, né, você visualiza, percebe, identifica, e você já vai saber que provavelmente aquilo ali veio de projeção, aquilo ali você absorveu, né, no seu desenvolvimento, e é um padrão que você está repetindo, não é exatamente seu, não veio somente de você, de forma neutra, imparcial. Não, você absorveu, você recebeu, né. E aí o último tópico, né, que vamos falar é sobre estratégias, né, de como primeiro você fez aqui a autoanálise, você identificou quais são, né, você correlacionou com hoje quais você tem, e lembrando que essa autoanálise você tem que fazer de forma clara, neutra, imparcial, com distanciamento emocional, para você não usar máscara consigo mesmo. Você tem que ser muito honesta. Eu tenho essa lista aqui de coisa que eu não deveria ter. Tem que ser honesto, não tem que mascarar, entendeu? Então, o que você pode uma mentalidade que pode te ajudar, a identificar de forma mais neutra, é você ver com o distanciamento emocional. Então, por exemplo, mentalmente você se vê lá na frente, seu corpo você se vê lá na frente e você está aqui. Então você está distante emocionalmente de você. E aí você começa a listar, começa a concluir de forma neutra, como se você estivesse avaliando uma outra pessoa, como se você estivesse assistindo uma série, um filme, onde você é o personagem, você está tendo que você tem aqueles padrões, e você está aqui sentado assistindo, e você precisa identificar quais padrões aquela pessoa tem. Então veja com esse distanciamento, né? Como se você estivesse analisando outra pessoa, se você achar que você tem essa dificuldade de fazer de forma neutra, naturalmente, imponha essa mentalidade do distanciamento emocional. E aí, identificando, né, concluindo e identificando quais padrões, e aí você vai precisar agora elaborar estratégias para mudar.
para mudá-los, né, para retirá-los, para substituí-los, para transformá-los, né, porque este é a grande finalidade, né, retirar esses padrões, porque eles não te fazem bem, né, eles estão te minando, te autodestruindo, eles fazem com que você não seja quem você é. Você está vivendo sendo uma projeção, uma marionete, resultado de situações que os outros criaram, enviaram, né? Você não está vivendo de forma, você não está vivendo a sua própria essência, a sua própria verdade, né? Você quem você realmente é, sendo quem você realmente é. Então, após analisar e identificar, você precisa elaborar estratégias para modificar, substituir, retirar esses padrões. Bom, uma forma, uma estratégia que você pode ah, começar a praticar na sua vida, no seu contexto aí de vida, é a estratégia da substituição. E também podemos correlacionar com a retirada. A substituição, a transformação e a retirada, a finalidade dela é a mesma. Então não se apegue tanto à denominação. O grande ponto é o objetivo final, que é fazer com que ele saia. Se vai ser por substituição ou retirada, tanto faz, a questão é tirar, né? Então, por exemplo, você está lá com a sua lista, com o seu caderno, com a sua conclusão mental dos padrões que você identificou, que você precisa retirar, e aí você pode começar a pensar na substituição. Então, por exemplo, ao invés de eu agir de forma controladora e autoritária com os meus filhos, com as minhas relações em si, né? Meu cônjuge, né? Meu namorado, meu marido, ou meus amigos, seja lá quem for meus colaboradores, porque isso é algo que afeta a sua vida em si, todo o contexto da sua vida, não é só amoroso, não é só casamento, não é só criação de filho, é você consigo mesmo, é o profissional, é a vida pessoal, é você com a sociedade, com o todo, com o meio ambiente, com tudo, né? Esses padrões são regras, ditam regras que relacional de uma forma completamente abrangente, vai te pegar no contexto social de forma geral. Então, todas as áreas da sua vida, toda, serão afetadas por essas mentalidades, esse ciclo, né, de repetição. Então, você pode, por exemplo, eu pego esse padrão de controlador e de autoritário e eu substituo pelo qual? Qual seria o oposto da mentalidade controladora? A mentalidade flexível. Qual seria o oposto da mentalidade autoritária? A mentalidade empática, fraterna. Qual seria o oposto da mentalidade de restrição, de polda, de limitação, de apego? Além da flexibilidade, a expansão, a abrangência, a abertura. Né? Qual é o oposto da mentalidade de ansiedade, do e se do futuro, do viver no e se, no e se? Seria a aceitação do presente, a aceitação do não controle, a flexibilidade, o abrir mão de segurar, de ter que carregar e segurar as coisas com a própria mão, com as próprias mãos, com as costas, controlar, ditar. Então, tente ir pelo que seria a emoção oposta, o sentimento oposto, a energia oposta. Então, pegue sua lista e correlacione com o que seria o oposto. Ao invés de ser um, você começa a praticar o outro. Então, pratica a energia do amor, ao invés da arrogância, da violência física ou emocional,
humilhação, desrespeito, falta de paciência, impulsividade, seja lá o que for. Pratique o amor, a fraternidade, a flexibilidade, né, a abertura, o desapego, a aceitação, a empatia, a calma, a paciência, a autossegurança, a autoconfiança, a autoestima, a resolução de problemas e situações com base no caminho do meio, no, no, não vá para um polo extremo nem outro, e sim tente achar o caminho mais harmônico. Fale, aprenda a falar, a expor o que você sente, a falar a respeito, a pensar sobre algo, a opinar, a discordar com respeito, claro. Procure meios que te tragam, essa motivação, essa harmonia interior, ao invés de ir para um vício. Vá para algo que te traga bem-estar emocional, mas que não seja um vício, que não seja algo danoso a si mesmo. Faça algo que faz bem emocionalmente, seja hobbies, seja atividade física, falar, escrever, não sei, qualquer questão que te traga esse conforto emocional, a fim de que você não recorra ao vício, pratique o perdão e não a culpa, né. Então a ideia da substituição, ela é dessa forma, você identifica o oposto ou qual não precisa ser exatamente o oposto se você tiver com dificuldade, você simplesmente, de forma natural, coloca: para essas emoções aqui que eu estou repetindo que são negativas, quais seriam boas para eu colocar, né. A energia do amor, da empatia, da paciência, da flexibilidade, da fraternidade, elas são boas em qualquer contexto, né. Então não precisa ficar pensando qual exatamente seria o oposto. "Ah, não sei, estou confusa". Coloque energias boas que você já sabe que é boa, emoções, sentimentos que você sabe que te nutre, te traz um bem-estar, que são emoções baseadas no bem, no bom, né. E simplesmente coloque ali como substituição, não precisa ser um processo, assim, racional de: "Ai, qual seria exatamente o oposto desse aqui?". Não, é algo orgânico, é natural, a gente intrinsecamente sabe o que é bom, o que é ruim. A gente sabe, a gente pode tentar se enganar, às vezes, por N razões, mas a gente sabe o que é bom, o que é ruim, né. As emoções boas e as ruins. Ah, o a eu me acostumei a mentir, né, a ser desleal, a não ser confiável, a ser autocorrupto, né, me corromper. Então começa a praticar o oposto, a verdade, a confiança, a honestidade, a lealdade, né. E aí se você não quiser ir por essa mentalidade específica da substituição, dá na mesma se você pensar pelo quesito de retirar, né. Hã, Você não precisa exatamente querer correlacionar com: "Ah, se eu tenho essa, então eu vou por essa", mas você simplesmente identificou: "Essas eu preciso tirar, então eu vou tirar". E como que você vai tirar? Naturalmente, você vai ter que colocar alguma no lugar, entendeu? Você está acostumada a praticar, essas negativas, você vai ter que começar a praticar as positivas. Entendeu? Então não se apega a esse quesito de, se é substituição ou retirada, isso tanto faz. A finalidade é: hoje eu pratico a repetição desses padrões ruins, então a partir de hoje, a partir de amanhã, todo dia a dia, tá? Todo dia a dia. Se você tropeçou na pedra, caiu, levanta e amanhã faz o certo. Ou hoje também, ainda dá tempo, faz o certo. Caiu, levanta. É assim, todo dia a dia para a gente fazer o certo, a mudança na nossa vida. Então, eu tenho essa lista da repetição que eu identifiquei e eu vou praticar essa. Simples assim. E essa prática, ela vai vir através do quê? Das ações do cotidiano, da sua persistência, da sua determinação, do seu esforço em agir, né, praticar através das ações,
do seu dia a dia essas emoções positivas ou através do pensamento, você começar a modificar a forma que você pensa. Então, eu tenho pensamentos relacionados a essa minha lista do negativo, eu vou modificar para essa minha lista do positivo. Então, quando eu tiver pensamentos de violência, de raiva, de impaciência, de intolerância, eu vou mudar para o pensamento de flexibilidade, de tolerância, de harmonia, de amor, de gratidão, de paciência, de calma, de tranquilidade, de fraternidade, de ajuda, de leveza, de motivação, de alegria, de positividade ao invés de mentalidade negativa, de estar aqui no presente. Ah, estou pensando em si, espera aí, vou parar para lavar uma louça, vou parar para fazer tal coisa, vou pensar em uma outra coisa aqui, porque eu não vou ficar pensando no "e se", eu não vou ficar vivendo na possibilidade, eu estou vivendo aqui, agora. Então, a ideia em si é essa: faça suas listas, mentais ou não, e substitua ou pratique a lista que você sabe que você deveria começar a praticar. As emoções, os sentimentos, as energias que você sabe que deve começar a internalizar, elas não foram absorvidas no seu desenvolvimento, mas você vai criar, você vai desenvolvê-las internamente agora, porque você é um adulto e agora quem tem a rédea da sua vida é você. Quem tem a chave da gaiola mental para te tirar disso é você. Quem domina a sua vida, se você decidir fazer isso, é somente você. Então, pratique elas no seu dia a dia através da fala, das ações, do pensamento. E se você errar, se você repetir um padrão, perceba que repetiu, não se condene nem nada, o processo é assim mesmo. Tropeçou, levanta. Ah, tropecei numa pedra, levanta. Tropecei num tijolo, vou demorar um pouco mais para levantar, mas levanta. É assim, entendeu? Bom, então falamos sobre tudo, né, tudo que era importante e relevante a respeito desse tema, né. Curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que vai agregar, isso agregaria para qualquer pessoa, então faça essa disseminação dessa informação, porque é extremamente importante, né, que a gente identifique isso, para que a gente tenha uma vida mais satisfatória internamente, emocionalmente falando, né. Não apenas sobreviva, não fique como marionetes aí, né, de situações que a gente nem sequer para perceber ou analisar, né. Então compartilha, siga o programa, se inscreva no canal, olha a nossa playlist, e é isso, até o próximo vídeo.